Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jônia e vamos a mais uma aula sobre a Lei Complementar número 129 de 2013, que trata sobre a legislação orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, vamos lá? Bem, pessoal, antes aqui vamos falar um pouquinho do nosso material. São 200 questões de legislação orgânica, que trata sobre a Lei 129 e que trata sobre a Lei 5.406. Na Lei 5.406 é só a partir do artigo 142, é o regime disciplinar. Porque a Lei 129 deixa claro, né? Ela não tem essa parte disciplinar, então está usando essa da Lei 5.406 até que outra lei que trate sobre o assunto entre em vigor. Então, aqui a gente tem 100 questões sobre a Lei 129 e 100 questões sobre a Lei 5.406. Nosso material está super completo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Tá aqui com preço promocional de R$ 39,90. Ele tá na plataforma da Eduz. É só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo que você vai ser direcionado, tá bom? Então, vamos começar. Bem, pessoal, hoje a gente vai estudar o artigo 16, que fala sobre as competências da Polícia Civil de Minas Gerais. São 18 incisos, pessoal. Não pode ter preguiça, aqui vai ter que ler, tá? Então, vamos lá. Inciso primeiro, o que trata aqui, pessoal? Trata das competências, como eu falei. Então, vamos lá. Compete à PCMG planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada, muita atenção aqui, ó, a competência da União, as funções de quê? Polícia Judiciária e a apuração no território do Estado, não é no território nacional, tá? Das infrações penais, exceto as militares. Então, a Polícia Civil ela não trata das infrações militares. Muita atenção. Aqui pode falar com vocês, inclusive as militares. Ela compete planejar, coordenar, dirigir e executar, inclusive as de competência da União. Então, muita atenção nesses detalhes, porque isso aqui pode ser cobrança de prova. Então, é ressalvada a competência da União e as infrações penais, exceto as militares, e no território do Estado, tá? Inciso segundo, preservar locais de crime com cenários e bens, apreender objetos, colher provas, intimar, ouvir e acariar pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais na forma da legislação processual penal. Então aqui, pessoal, eu falei com vocês na outra aula, infrações penais e atos infracionais. A polícia, a ela compete a apuração de atos infracionais, tá? Infrações penais e atos infracionais. Se a gente for perceber, tem uma certa lógica nas competências aqui. Então, é prestar bastante atenção que isso aqui é para fechar esse conteúdo, tá? Compete. Inciso terceiro, representar ao Poder Judiciário por meio do delegado de polícia pela decretação de medidas cautelares pessoais e reais, como prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados e de telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da Polícia Judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações penais e de atos infracionais. Olha os atos infracionais aqui de novo. Compete à Polícia Civil apurar atos infracionais. Então, gente, cabe a ela levar ao Poder Judiciário, representar por meio de quem? Do delegado de polícia, pela decretação de medidas cautelares pessoais e reais, como que? Prisão preventiva e temporária. Prisão preventiva e temporária. Quais tipos de prisão? Preventiva e temporária. Também, busca e apreensão, quebra de sigilo, interceptação de dados de telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da Polícia Judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações penais e de atos infracionais. Também compete a ela organizar, cumprir e fazer cumprir os mandados judiciais de prisão e de busca domiciliar, cumprir as requisições do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, gente, o Judiciário, o Ministério Público, ele não representa, ele requisita. Então, ele vai requisitar aos delegados que ele cumpra as suas requisições, ele vai apresentar uma demanda
requerer uma demanda ao delegado. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público, ele requer. O delegado, aqui no caso, ele representa ao Poder Judiciário. Eleições e inspeções em caráter permanente ou extraordinário em atividades e em repartições em que atue, bem como responsabilizar-se pelos procedimentos disciplinares destinados a apurar eventual prática de infrações atribuídas a seus supervisores. Também compete à PCMG formalizar o inquérito policial, o termo circunstanciado de ocorrência e o procedimento para apuração de ato infracional. Exercer o controle e a fiscalização de suas armas e munições, de explosivos, fogos de artifícios e demais produtos controlados, observada a legislação federal específica. Exercer o registro de controle policial, especialmente no que tange a estabelecimentos de hospedagem, diversões públicas, comercialização de produtos controlados e o prévio aviso relativo à realização de reuniões e eventos sociais e políticos em ambientes públicos, nos termos do inciso 16 do artigo 5º da Constituição da República. Aqui, pessoal, é só um prévio aviso, não tem que pedir autorização, tá? Isso aqui é direito de reunião, as pessoas podem se reunir pacificamente, tá? Ela só precisa avisar que aquilo vai ter para não frustrar outra reunião ali marcada naquele momento, sendo pacífica, é lógico, né? Então, não precisa pedir autorização, ela só avisa, tá? Desenvolver atividades de ensino, extensão e pesquisa em caráter permanente, objetivando o aprimoramento de suas competências institucionais. Também compete organizar e executar as atividades de registro, controle e licenciamento de veículos automotores, a formação e habilitação de condutores, o serviço de estatística, a educação de trânsito e o julgamento de recursos administrativos. Cooperar com os demais órgãos municipais, estaduais e federais de segurança pública em assuntos relacionados com atividades de sua competência. Promover interações para uso dos bancos de dados disponíveis com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, bem como para o uso de bancos de dados disponíveis com a iniciativa privada, observados os dispostos nos incisos da Constituição da República. Do artigo 5º da Constituição da República. Organizar e executar os serviços de identificação civil e criminal, bem como gerir o acervo e o banco de dados correspondentes, inclusive para as atividades de perícia criminal. Promover o recrutamento, seleção, formação, aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional e cultural de seus servidores, aqui, né, a CADEPOL. Organizar e realizar ações de inteligência, bem como participar de sistemas integrados de informações de órgãos públicos municipais, estaduais, federais e de entidades privadas. Organizar estatísticas criminais e realizar análise criminal. Promover outras políticas de segurança pública e defesa social nos limites de sua competência. Então, estes aqui são os 18 incisos que tratam sobre a competência da Polícia Civil de Minas Gerais. Compete fazer isso aqui, ela vai fazer outras coisas? Claro. Esse rol aqui é taxativo? Não, ele é exemplificativo. Esse aqui estão na lei. Além desses, tem outros? Vários. Tá? Mas esse aqui que estão aqui, então a gente tem que estar na ponta da língua. Parágrafo único. As funções constitucionais da Polícia Civil são indelegáveis e somente podem ser desempenhadas por ocupantes das carreiras que integram. Pode ser pessoal contratado pode vir cá e fazer o que os policiais fazem? Claro que não. São indelegáveis, ou seja, não transfere, não repassa, outra pessoa estranha aos quadros da Polícia Civil pode chegar lá e fazer a função que eles fazem? Claro que não. São indelegáveis. Então vamos lá. Aqui está a questão 35, pessoal, que essa questão aqui é do material, tá bom? Então vamos lá. A PCMG compete, exceto, então a gente está procurando o quê? A errada, que vai ser o nosso gabarito. Letra A. Planejar, coordenar, dirigir e executar, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração no território do Estado das infrações penais, inclusive as militares. Aqui, pessoal, é exceto as militares. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é a letra A, porque a gente está procurando a errada, e a errada aqui se trata da letra A, porque não é inclusive as militares. A Polícia Civil, ela não
trata, ela não apura as infrações militares, tá? Aqui é exceto, então aqui já é nosso gabarito, mas vamos ler as outras para a gente só fixar mais o conteúdo. Preservar locais de crime, com cenários e bens, apreender objetos, colher provas, intimar, ouvir e acarear pessoas, requisitar e realizar exames periciais, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e praticar os demais atos necessários à adequada apuração das infrações penais e dos atos infracionais na forma da legislação processual penal. Representar ao Poder Judiciário. Ao Poder Judiciário, o delegado representa, tá? O Poder Judiciário e o Ministério Público requisita ao delegado. O delegado representa ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, tá? Representa ao Poder Judiciário por meio do delegado de polícia pela decretação de medidas cautelares pessoais reais. Como, importante saber isso aqui, prisão preventiva e temporária, busca e apreensão, quebra de sigilo e interceptação de dados e de telecomunicações, além de outras inerentes à investigação criminal e ao exercício da Polícia Judiciária, destinadas a colher e a resguardar provas da prática de infrações penais e de atos infracionais. Correta. Organizar e cumprir e fazer cumprir os mandatos judiciais de prisão e de busca domiciliar. Então, B correta. A B está correta, a C está correta, a D está correta, a A está errada, sendo a nossa alternativa, tá? No nosso material tem várias questões sobre este assunto, tá bom, pessoal? Quem tiver interesse é só clicar no link na descrição do vídeo. Pessoal, eu coloquei uma atenção aqui para vocês, que eu acho que esse artigo aqui, o artigo 14, ele é muito importante para a sua prova. Algo me diz que vai ter uma questão dessa aqui lá. Então, decorem esse artigo. A PCMG, órgão permanente do poder público, dirigido por quem? Delegado de polícia de carreira e organizado de acordo com o quê? Hierarquia e disciplina. Incumbem, ressalvadas as competências da União, as funções de polícia judiciária e a apuração no território do Estado das infrações penais e dos atos infracionais, exceto os militares. Até bonito de ler, pessoal. Pode decorar esse artigo aqui. Mas o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o parágrafo único, que vai falar das atividades privativas da Polícia Civil de Minas Gerais. O artigo que a gente acabou de estudar, que é o artigo 16, ele fala o que compete à Polícia Civil. Mas esse artigo 14, no seu parágrafo único, eles falam sobre as atividades privativas da Polícia Civil. Não é exclusiva. Se tiver exclusiva, vocês vão colocar que está errado. Aqui são privativas. Lembrem deste termo aqui, ó. Privativas da Polícia Civil. O que? É a polícia técnico-científica, o processamento e arquivo de identificação civil e criminal, bem como o registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação do condutor. Então, essas aqui são atividades privativas. A polícia técnico-científico, o processamento e arquivo de identificação civil e criminal, o registro e licenciamento de veículo automotor e a habilitação do condutor. Artigo 14, pessoal, na ponta da língua. Então, eu vou trazer a questão 6 do nosso material aqui, que é a questão da FUNARC, falando sobre a Lei 129, essa questão de 2013. Não se inclui na competência privativa, não falou exclusivo, então tá certinho, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Atividade de medicina legal e criminalística, processamento e arquivo de identificação civil e criminal, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação do condutor, garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e identidades públicas e estaduais em geral. Qual que está errado aqui, pessoal? Vamos lá. Eu sei que vocês poderiam. B, vocês já sabem que está certo, e C também. Vocês ficariam entre A e D. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Atividade de medicina legal e criminalística, isso aqui é polícia técnico-científica. Você precisa de meios técnicos e científicos para fazer essa atividade de medicina legal e criminalística. Então, este ponto aqui está se tratando de polícia técnico-científica. Só mudou o nome, tá vendo? Muita atenção nisso aqui. Então, o nosso gabarito aqui é a letra D, que tá errado, que não é competência privativa, que é garantia do exercício de poder de polícia dos órgãos e identidades públicas estaduais em geral.
Não é privativa dela fazer isso. Entendeu? Os outros órgãos podem fazer. Mas atividade de medicina, legal e criminalística, processamento e arquivo de identificação civil e criminal, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação são atividades de competência privativas da Polícia Civil. Então você já sabe que compete o artigo 16 e também ela ainda tem como competência privativa essas aqui, que está na letra A, B e C. A letra D é o nosso gabarito certo, que está procurando a alternativa errada. Então, pessoal, por hoje é só. Quem tiver interesse no nosso material, que está muito bacana, é só clicar no link na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada e até a próxima aula.